Olá de novo, pessoal. Então, continuando nossa conversa aqui, quando a gente fala na valorização da tecnologia, impede igualdade com as outras ciências, né? Isso não quer dizer que a gente não possa fazer distinções entre elas, tá bom? Bom, nós dissemos que a tecnologia não é aplicação das ciências, porque a técnica, que é objeto de estudo da tecnologia, né, ela tem características próprias, um desenvolvimento próprio, estrutura lógica própria, nós já falamos sobre isso, né, uma tradição, né, dentro da qual, inclusive, se pode inovar, né, mas nem sempre estes saberes foram estudados e reconhecidos pelas disciplinas científicas contemporâneas, digamos assim, né. É óbvio que as técnicas vão, ao longo do tempo, também, né, se nutrir dessas ciências, obviamente, né, pessoal? E interagir, como nós dissemos anteriormente, né? As ciências modernas, elas são muito recentes em comparação com a técnica, né? Então, nos últimos 2 séculos é que elas vêm se consolidando e, de certa forma, elas podem ser chamadas, né, de filhas da técnica, como diz o professor Gustavo, que falou com vocês, tá bom, pessoal? Mas a questão é que, culturalmente, a ciência tem tido muito mais valor do que a técnica, né? Ao longo dos últimos 2 séculos também, né? Então, esse culto da ciência, que é natural, porque a ciência justamente tem muito valor, né? Ela vem explicar o mundo de uma maneira nova, entre aspas, e muito bonita e extremamente importante para a gente, mas a questão é que, em algumas culturas, essa desvalorização da técnica em relação à ciência, em especial no meio educacional, né, e da educação profissional, ela vem se agravando e sendo cada vez mais forte, digamos assim, né? Bom, existem laços estreitos entre a tecnologia e a ciência, tá? Então, entre as ciências explicativas e as ciências das intervenções, tá? Mas não deveria haver uma hierarquia, né, uma importância maior de um em relação ao outro, mas sim crescimento mútuo. Bom, vamos falar de alguns exemplos mais concretos, né? Então, por exemplo, quando Galileu utilizou o telescópio para provar suas teorias, né, ele fez uso da técnica. E sem uso dessa técnica, inclusive das técnicas de produção das lentes que permitiram né, a invenção do telescópio, né, sem isso, Galileu provavelmente não teria conseguido comprovar suas teorias. Assim como, por exemplo, hoje, quando a gente vê, por exemplo, a física, né, fazendo experimentos no acelerador de partículas do CERN, por exemplo, né, tudo aquilo ali envolve um conjunto de técnicas absolutamente gigantesco, né? A gente costuma ver mais a explicação científica, e claro que é fundamental, muito importante, né, e é muito bonito isso, inclusive, mas a gente esquece que por trás disso, que tudo isso só é possível por causa de um conjunto gigantesco de técnicas, tá bom, pessoal? Bom, vamos talvez, para deixar mais claro, alguns exemplos históricos de não dependência da técnica, né? Quer dizer que a técnica, ela sempre existiu, sempre foi se desenvolvendo, né? Inclusive com muita evolução, né? Mesmo na Idade Média, por exemplo, em que se acredita, né, que era uma época das trevas, etc., a gente sabe que vários estudiosos já mostraram que houve evolução técnica, né, por exemplo, na agricultura, né? Então, François Sigot, que é este antropólogo da técnica, ele estudou muito essas técnicas agrícolas, por exemplo, e ele fez levantamentos, tecnografias dessa evolução, por exemplo, né? Então, existe já técnicas agrícolas há milênios, né? A gente sabe disso, né? Muito antes de existir, por exemplo, a agronomia, ok, pessoal? Agora, a agronomia poderia ser visto como uma tecnologia né, das técnicas agrícolas, né, por exemplo. Assim como a biblioteconomia, a gastronomia, a enfermagem, a medicina, etc., podem ser vistas como, né, uma ciência particular de um conjunto de técnicas, ok? Uma tecnologia de um determinado domínio técnico, ok? Bom, ao longo da história, então, vários corpos de saberes foram se sistematizando e se consolidando, sem ter necessariamente uma origem na filosofia ou numa ciência no sentido clássico,
né? Ou em um conhecimento formalizado, disciplinado, como a gente tem hoje, né? Mas sim, justamente no compartilhamento de atividades, na reflexão dos seus inventores e em uma cultura laboral e técnica, tá bom, pessoal? Então, um exemplo disso é a produção do queijo, né? Então, à medida que se foi utilizando o leite, né? Por exemplo, o leite da vaca, né? E que se foi manipulando o leite, um dia se percebeu que um determinado fenômeno acontecia, né? De coagulação, etc., e aí foi-se cultivando, né, estas técnicas e produzindo diferentes tipos de queijo que foram evoluindo e que hoje temos, então, centenas e centenas de tipos de queijos diferentes. Ok, pessoal? Então, o queijo, ele não esperou, digamos assim, o advento da biologia para ser produzido. E as comunidades de produtores de queijo foram desenvolvendo esses saberes numa cultura técnica. E isso foi evoluindo. Então não é algo estático, não é algo que é ignorante, muito pelo contrário. É muito rico, essa cultura é cheia de reflexão, inclusive muito de inventividade e de reflexividade por parte deles, mesmo que nem sempre acompanhada, por exemplo, de conceitos científicos extremamente, né, elaborados, mas mesmo assim há uma compreensão, né, do que acontece ali que permite produzir aquelas iguarias maravilhosas que são os queijos, tá bom? E por que isso é importante, pessoal, né? Isso é importante justamente porque muitas vezes os currículos são organizados, os conteúdos escolares são organizados pensando que eu vou simplesmente ensinar ciência, um conjunto de ciências, e as técnicas vão chegar lá depois a reboque de uma maneira natural e sistematizada. Então, isso não funciona na educação profissional, tá, pessoal? Porque cada conjunto de técnicas, por exemplo, as técnicas de enfermagem, as técnicas eletrotécnicas, as técnicas de mecânica, as técnicas de zootécnicas, etc., elas em si representam um conjunto de saberes gigantesco, enorme, com uma variedade de atividades profissionais muito grandes, né? E que precisam, per si, de um estudo, por si mesmo. Ok, pessoal? Entenderam? Espero que sim.